Quiere uno cambiar de vida? Quiere uno cambiar sua vida? Apoie toda a sua vida, todas suas decisões em los pensamentos de Deus, em la palavra de Deus. Aqui estão os pensamentos de Ele. Aqui está todo o que Deus pensa. Aqui está toda a orientação que uno necessita para desfrutar de paz, ou para ter paz, para ter alegria. Então, em la palavra de Deus, ou em la Santa Bíblia, melhor dito, estão seus pensamentos. Deus mío, haz-me olvidar aquilo que não é necessário que seja hablado a tu pueblo. Haz-me olvidar. E te lo suplico, ó Padre amado, querido, não permitas, ó Deus, que eu me olvide, nem sequer de detalhe que tem que ser hablado, que tem que ser dito a tu pueblo. El nombre de nuestro Senhor Jesucristo. Te lo pido com toda a minha fé, e os que creem, dizem amém. Muito bem. Então, em la Santa Bíblia estão os pensamentos de Deus. Versículo 31, escrito está: Entonces Jesus decía a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneceis em mi palavra, verdadeiramente sois mis discípulos. Amém? Mira-me a mim, por favor. Então, se vosotros permaneceis em mi palavra, se vosotros permaneceis em mi palavra, alimentando-se de mis pensamentos, la palavra de Deus, amém? Então, se vosotros permaneceis em mim, em mi palavra, em los pensamentos de Deus. E ele sigue falando assim: verdadeiramente sois mis discípulos. Versículo 32. E conhecereis la verdade. E la verdade que os hará livres. E conhecereis la verdade, e la verdade os hará livres. Mira-me a mim, por favor. Se conhecereis la verdade, e la verdade os hará livres. Por que as pessoas são escravas, ou seguem sendo escravas de seus pecados, de seus desejos? Por que muitas pessoas é escrava todavia de um espírito maligno, de um espírito de depressão, de um espírito de perturbação espiritual? A Santa Bíblia disse: e conhecereis la verdade, e la verdade os hará livres. Agora, por que la verdade, que é a palavra, por que a palavra de Deus não ha podido liberar ao ser humano? Por que a palavra de Deus não ha podido liberar ao que ha sido escravo de um espírito de depressão, por exemplo? Por que o ser humano, a maioria, não ha sido liberado, não ha podido liberar-se com o poder de la palavra de Deus? Por quê? Se a Santa Bíblia disse: conhecereis a verdade, e a verdade os hará livres. Nós outros conhecemos pessoas, quiçá o amigo, a amiga, conhece pessoas que têm um conhecimento vasto de la palavra. Ou seja, ela conhece la palavra. Podemos dizer que ela conhece la verdade. Agora, por que aún conhecendo la verdade, porque aún conhecendo la verdade, ela não ha sido liberada? Por que aún conhecendo la verdade, ela não pudo liberar-se
de sus medos, de sus temores, ansiedades, inseguridade, depressão, conflito, adentro de ella, complejos de inferioridade. Há pessoas que sofrem com todos esses problemas e outros tantos problemas e que conhecem a verdade. Caramba! Então, como pode? A pessoa conhece a verdade, conhece as escrituras e não ha sido liberada. Como pode conhecer a palavra e seguir sendo escravo, esclava de los problemas? Escravo, esclava de um espírito demoníaco? Como pode se a pessoa conhece a palavra? Como pode isto? Sabe por quê? Porque ela sigue apoiada em suas próprias verdades. Mientras ella não se despoja de suas verdades, a verdade de Deus não poderá fazer nada por ella. Ella pode conhecer a Bíblia, de capa a capa, de portada a portada, ella pode conhecê-la toda a Bíblia. Ella pode conhecer todo, de Gênesis, Apocalipse, todo, em absoluto, e seguir sendo uma pessoa endemoniada. Ella pode conhecer toda a Bíblia e seguir sendo seguir escravo, esclava de los espíritos demoníacos. Por quê? Mientras ella não se despoja, não se libera de suas próprias verdades, a verdade de Deus não poderá entrar e transformar a vida de ella. ¿Sabe o que passa? A pessoa que tem suas verdades, automaticamente ella se blinda. Quando ella tem suas verdades, automaticamente se forma, a ver se me hago entender, ao redor de ella como um blindaje, um escudo, um blindaje. Então, as demais verdades não têm que entrada. Graças, muito amável. Não tem entrada, porque ela está apoiada em suas próprias verdades. Então, este mesmo blindaje, este escudo formado por las verdades personales de ella, tampouco permite que a verdade de Deus que encontre uma entrada. Então não basta conhecer a verdade, não basta conhecer a Bíblia, não basta conhecer a palavra, não basta conhecer os pensamentos de Deus, saberlo todo o que está escrito aqui, se o ser humano sigue apoiado em suas próprias verdades. Então, a verdade de Deus, que é a verdadeira, queda em parálise. Não pode obrar, não pode actuar, porque não ha encontrado um destello sequer. Não ha encontrado uma brechita para poder entrar, meter-se e obrar com esta persona. Porque Deus lhe disse, vete à direita, pero sua verdade lhe disse, esquerda, e ponto. Deus lhe disse assim, melhor dar uma pausa, não é o momento indicado ahorita, fulano, dar uma pausa, pare, o alto. E ella, pero mis verdades me dizem que devo caminhar, que devo seguir. Então, ella conhece a verdade, ella hasta logra entender os pensamentos do Altíssimo. Deus revela para ella seus pensamentos, sua vontade, sua verdade,
ou la verdade de Deus, pero quando ella tiene que tomar uma decisão, uma atitude, apoiando-se, basando-se em la palavra de Deus, em la verdade quem? De Deus, su verdade, su ego, su yo, su verdade. Ele disse que não, vete ao outro lado. Então, a persona, aún conhecendo a verdade, ela sigue llena de problemas. Angustiada, depressiva, ansiosa, miedosa, insegura, queda dando vueltas, não sabe que fazer ou para onde vou. Outro ponto, muito importante. Há aqueles que estão apoiados em verdades ajenas. Há aqueles que estão apoiados em verdades ajenas. Verdades, supostas verdades. Então, Deus lhe disse, Deus lhe habla, orienta uno, vamos a lo mismo, vete a la derecha, pero la verdade fulano, que lhe habló ayer, antier, hace um mês, hace 2 meses, hace muito, hace poquito, la verdade ele lhe disse a você que não deve hacerlo esto, deve hacerlo aquello, e la persona, aún conhecendo la verdade de Deus, não ha podido liberar-se de seus temores. Então, qual é o ponto para que uno pueda liberar-se de todo, ser liberado por la palavra, por los pensamentos de Deus? Despojar-se de suas verdades. Despojar-se de las verdades ajenas. E estar uno apoiado a 100% em las verdades sagradas, escritas em la Santa Bíblia e são confirmadas. Então, quando uno toma a decisão de hacerlo, despojar-se de suas verdades, despojar-se de las verdades ajenas e apoiar-se em las verdades sagradas, então este ser humano, esta criatura logra que? Liberar-se. Então, a vida de uno começa a quê? A avançar, a cambiar. Deus coloca os meios para que a vida de uno seja bendecida. Sabe la mamá, o papai, el abuelo, que toma de la mano de su niño, chiquito. Para cruzar Bolívar, você não lo deja cruzar o quê? Solo. Você toma de la mano de su niño e cruza Bolívar. Por que lo hace usted? Para cuidar-lo. Seguridade para su niño. Aunque ele queira cruzar-se solito, aunque llore usted, no muchacho, no muchacha, no niña, no niña. Você agarra fuerte em la manita de ele e vamos cruzar Bolívar. Por el tráfico. Para não colocar, para não poner a vida de seus ninhos em risco. Então, a palavra de Deus, juntamente com o Espírito Santo, a palavra de Deus e o Espírito Santo, é este padre, é esta madre, ou este abuelo preocupado com seus ninhos, com seus pequenos. Então, a palavra de Deus, a verdade, o Espírito Santo, é este padre, esta madre, este abuelo que quer tomar de la mano de quienes? De nós outros. Ele quer tomar de la mano de nós outros. Ele quer tomar de la mano del ser humano. Para llevárselo para allá, para cá, para que ele pueda passar por la tempestade e não ahogar-se en ella. Para quê? Para cuidá-lo. Graças. Para cuidá-lo. Pero el niño começa a quê? A ralar-se, a chorar. Aquela palavrita quando o ninho não quer ser e começa a chorar e a ser sus caprichos, que mais?
Berrinches. E começa com sus caprichos e berrinches, não quero, não quero. Agora hablando de los hijos espirituales, agora hablando acerca de nós outros. E uno se porta como um ninho. Deus disse, vete à la derecha com caprichos e berrinches, não quero, não vou, porque mi verdade disse que tenho que hacerlo aquello. Então, este ser humano, esta criatura, aún estando dentro da igreja, aún escuchando as verdades sagradas, aún conhecendo que está muito bem a palavra de Deus, sigue todavia atado e encadenado em suas próprias e em las verdades ajenas. Quero ser livre, pastor. Pastor, eu quero ser livre. Eu quero ser livre. Então, há que liberar-se e despojar-se de suas próprias verdades e de las verdades ajenas. E aferrar-se a 100% em las verdades sagradas, escritas em la Santa Bíblia, e são confirmadas. Seguimos. Versículo 33. Vamos aqui recalcar o 32 e depois o 33. E conhecereis a verdade que os hará livres. Conhecê-la apenas? Deixar-se guiar por ella. La mamá, el abuelo, el papá que quer cruzar seu ninho, levar-se-lo ao outro lado de Bolivar, porque sabe o peligro. E nada mais, nada melhor que o Espírito Santo e que o Deus mesmo para cruzar-nos, para conduzir-nos, para livrar-nos de los peligros de este mundo. Ou quase não há? Quase não, verdade? Muito. Vamos seguir, seguimos. Versículo 33. Eles lhe contestaram: somos descendentes de Abraão e nunca hemos sido escravos de nadie. Como disses tu, sereis livres? Eles lhe contestaram: somos descendentes de Abraão e nunca hemos sido, que igreja? Escravo de nadie. Eles tinham a razão? Sim. Porque nunca haviam sido escravos de nadie. Pero Jesus estava falando: ustedes são escravos de suas próprias verdades. E esse é o problema do ser humano. Um dos maiores problemas. Estar apoiado em suas verdades, em las verdades ajenas, e não hacerle caso a las verdades sagradas. E aún conhecendo-la, aún absorvendo os pensamentos de Deus, Deus não ha podido transformar a vida de este, porque sigue apoiado em suas próprias verdades. Para finalizar, 34. Jesus lhes respondeu: em verdade os digo, que todo el que comete pecado é escravo del pecado. E el escravo não queda em la casa para sempre. E el escravo não queda em la casa para sempre. El hijo, sim. El hijo, sim. E que? El hijo, sim, permanece para sempre. Somos todos hijos de Deus? Hablando em general, não só este grupo de la reunião, hablando em general, somos todos hijos de Deus? Não. Quienes são seus hijos? El que permanece em la palavra,
el que obedece, el que permanece nos pensamentos de Deus, palavra. Então, el que não ha permanecido, e ele que está apegado, apoiado em suas verdades, é hijo de esta mesma verdade que lo ha conduzido a uma vida de fracassos, a uma vida de derrotas, a uma vida problemática. E aún assim, muitas pessoas não querem livrar-se de seu ego, de su yo, de suas verdades e de las verdades ajenas. La elección es suya. La elección es mía. La elección es de aquele que ahorita cruzou aí Bolívar. Não é de Deus. Amém? Pare-se, por favor. E disse assim: assim que, se el Hijo os hace livres, sereis realmente livres. Sé que sois descendientes de Abraham, e sin embargo procurais matar-me, porque minha palavra não tem cabida em vós outros. Porque minha palavra não tem cabida em vós outros. E porque a palavra do maestro não encontrou cabida em eles? Porque já estavam apoiados, apegados à sua verdade, ou à la verdade.